é de Deus. Você está aqui nesse lugar porque Deus escolheu você. Agora, o que você precisa pensar é: você foi escolhido de Deus e é um Saul ou é um Davi? O Saul é o cara que faz tudo errado. E esse cara pode ser um homem, pode ser uma mulher nos dias de hoje. Está aqui na Bíblia para exemplo nosso. E o Davi é um camarada que faz as coisas erradas, mas ele se arrepende. E ele é obediente a Deus. Ele tem uma intimidade com Deus desconhecida pelos que o avaliam de fora. Quando Deus manda Samuel ungir a Davi, Deus fala para o Samuel: eu me tenho provido de um rei. E Deus fala que esse rei é segundo o seu coração, um homem que tinha no seu íntimo algo especial, que era tudo para Deus. Deus era tudo para ele, melhor colocando. Deus era tudo para ele. O Saul é um camarada que crê em Deus, faz sacrifício, porque crê na lei do sacrifício, mas não tem um coração com Deus. E a gente precisa entender, nesse contexto, nessa situação, quem somos nós nos dias atuais? Olha lá o texto, versículo 1, capítulo 1, diz o Senhor a Samuel: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé belemita. Belemita, irmão, é de Belém. Olha a origem de Jesus. Era profetizado lá em Jeremias, que de Belém de Judá viria. É isso que a gente precisa estudar a Bíblia e se informar. Eu tenho poucos minutos, não dá para falar sobre isso, não ia entrar lá para dar um passeio com vocês. Então, o belemita, porque ele era de Belém. E o Senhor diz para ele: porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel a Deus, né? Como irei eu? Olha o Samuel apavorado aqui, olha a Manu aqui. Como que eu vou fazer isso? Pois ouvindo Saul me matarás. É aquela pessoa, como disse a Manu há pouco, não falando dela, mas falando do que ela disse, que está sempre preocupado com o que os outros. Mas Deus tem uma estratégia para cada um de nós nos tornarmos um vencedor, amém? Aleluia. Deus tem estratégia. E Deus dá estratégia para o Samuel. Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matarás. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Deus instruiu Samuel para mentir? Não. Samuel mentiu? Não. Porque não havia adoração sem sacrifício. E a consagração do rei também. Deixa eu achar a palavra aqui. A consagração do rei era algo feito por Deus e para Deus. Então era lícito e digno que houvesse um sacrifício a Deus pela oferenda. Uma oferenda a Deus, um sacrifício a Deus, uma oferta ao Senhor, pelo que estava sendo feito naquele dia, que era a consagração do rei. Agora, olha quem é o Samuel. Olha quem é o Samuel. O Senhor diz para ele: vem, diga que você veio para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Meu irmão, tem hora que Deus não vai dizer para você ou para mim o que a gente tem que fazer, enquanto a gente não chegar no lugar que tem que fazer. Tem hora que você tem que procurar se dispor, se entregar a Deus e ir confiante na direção que Deus deu para a tua vida, embora você não está sabendo o que vai ser, mas você confia que você está vivendo de acordo com a palavra, porque não tem direção sem a palavra.
Mas você, direcionado pela palavra, é o que Samuel está fazendo aqui. Não tinha Bíblia, irmãos, naquele dia. O Espírito de Deus estava falando diretamente com Samuel. Deus falando, Samuel ouvindo o próprio Deus dizer: você pega uma novilha das vacas e vai. E se alguém perguntar alguma coisa, você diz: eu vim sacrificar ao Senhor. Você tem a Bíblia, a palavra, a direção para a tua vida. Salmo 119, versículo 105. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Luz está falando de entendimento. Se nós apagarmos as luzes aqui, daqui a pouco a gente não lembra mais quem estava no templo junto conosco. Quem está do outro lado não lembra quem estava do outro lado. Quem está de um lado não lembra quem está do outro lado. Porque a escuridão faz com que a gente não enxergue e não perceba as coisas. Mas a luz nos revela as coisas. A lâmpada para os nossos pés. Ou seja, eu tenho entendimento do que acontece comigo e tenho conhecimento do que eu devo fazer, mas é através da palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. E o Senhor dá uma estratégia para o Samuel. Deus te dá sempre uma estratégia para não te meter em encrenca, para não te meter em dívida, para não te enfiar em problema. Olha só, quando você olha para Provérbios, o Senhor vai dizer lá num texto através de Salomão, que aquele que passando se intromete em questões alheias é como alguém que toma um cão pela orelha. Pega um pitbull pela orelha, o que vai acontecer? Ele vai arrancar o seu braço. Pega um pastor alemão pela orelha, o que vai acontecer? Ele vai te rasgar. Tem gente que se mete onde não deve, arruma problema, arruma confusão. Então nós temos a instrução, temos a orientação e a direção de Deus. Cuida da tua vida mais do que da vida dos outros. Tenta arrumar mais a sua vida do que a vida dos outros. É mais ou menos isso que Provérbios quer dizer para nós. Passando se intromete em questões alheias. Esse tempo atrás, deve fazer uns 10 anos, 2 amigos ali eram vizinhos. E um está brigando com a mulher, virado, só podia ser o cão dentro de casa. E o outro vizinho vai lá, apaziguar as coisas. Calma, não ajeita daqui, ajeita de lá. Aí o outro: não, tudo bem. Foi lá na cozinha, pegou uma faquinha e veio, fez de conta que estava tudo bem, cutucou o outro por baixo, pegou na artéria da perna, o cara morreu ali. Naquela noite nós estávamos numa vigília aqui na igreja. E uma pessoa da família veio para cá chorando, triste, por que tinha acontecido, esperando o corpo chegar para ir para o velório. A gente precisa tomar cuidado no que a gente se mete, porque Deus dá uma estratégia para cada um de nós e dá uma palavra de revelação e de orientação a cada um de nós. E quando se fala de palavra de revelação, não é aquela assim: eis que te digo, servo meu. É aqui, ó, na Bíblia. Você não sabe se é Deus que está dizendo mesmo ou é algum ser humano metido a um deusinho que está querendo te conquistar, entregando alguma coisa para você que Deus não entregou. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Cuidado, que tem revelação e revelamento, tem profecia e profetada, mas aqui está a palavra segura que nos dá direção para a nossa vida. Aleluia! Quem lembra hoje da frase que o pastor Rodrigo falou aqui hoje sobre a palavra nos dá direção, a profecia nos exorta, a profecia nos edifica, a profecia, e essa profecia é bíblica. A profecia nos direciona, nos exorta, nos edifica. A profecia exorta, consola e edifica, mas a palavra nos direciona. Você pode ser consolado, edificado e fortalecido. Edificado, fortalecido, consolado pela profecia. Aí você fica esperando um profeta. Aqui a profecia de Deus para a sua vida. Aleluia! Então é aqui que nós encontramos a estratégia de Deus para nós. E o Senhor
Ele convida, ele diz para o Samuel o que o Samuel vai fazer. Ele diz: quando chegar lá, eu te direi o que devo fazer. Convidarás a Jessé, versículo 3, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Primeiro você vai até lá, você leva a novilha, você leva o azeite, você chama o Jessé, e depois eu te falo o que você vai fazer. E quando ele chega na casa de Jessé, banquete preparado. Primeiro, olha só quem é esse tal de Samuel. Por que as coisas não são diferentes? Por que as coisas são diferentes em nossa vida? Eu quero até te direcionar para uma mensagem que você vai achar no YouTube. O pastor Miles Monroe, ele tem uma mensagem lá que é Redescobrindo o Reino. Redescobrindo o Reino. Redescobrindo o Reino. Pode ser que eu esteja perdido no tema, mas eu vou te falar o que ele diz. Adão entrega para o diabo, passa um contrato de arrendamento desse mundo ao diabo, e o pecado entra e reina por causa de Adão. Jesus vem e nos dá autoridade para vencer o pecado e o diabo, e nos traz de volta a autoridade. Então você tem autoridade em Cristo. A autoridade perdida por Adão foi restaurada por Jesus. Aleluia. Todos que vieram de Adão pecaram. Por isso que a Bíblia fala de criatura e fala de filhos. A herança de Adão é criatura, é o ser humano caído longe de Deus no pecado, que éramos nós antes da conversão. Agora, após a conversão, somos então filhos de Deus, gerados para Deus em Cristo. Glória a Deus. Amém, queridos? E aí o Senhor, ele vai dizer aqui, então nós podemos ser o Samuel também. Versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? Ah, meu Deus do céu. Não, você não entendeu. Vou ler nessa tradução mais simples para você. Samuel fez conforme o Senhor havia dito. Quando ele chegou em Belém, os homens principais, vamos imaginar em Pirapó, o prefeito, os vereadores, o presidente da Câmara, o juiz de direito, os caras da sociedade aí que tem alguma influência, diretor de escola, todo mundo ficou sabendo que Samuel estava na cidade. Os homens principais da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo, e perguntaram para Samuel: está tudo bem? Por que veio? Nessa outra tradução aqui diz: é de paz a tua vida. Ou seja, quando um homem e quando uma mulher obediente e temente a Deus chega num lugar, ele é conhecido. As pessoas, querendo ou não, eles batem continência. Ontem eu estava ali em Narandiba, e na hora que o pastor me chamou para ministrar a palavra, ele fez um comentário sobre a minha vida, que eu me sinto constrangido, fico com vergonha. Eu vejo que as pessoas me veem de uma maneira que eu não me vejo. Vamos dizer, eu me vejo bem diferente. Não sou nada disso que as pessoas às vezes... Eu posso até ser, mas eu não me vejo. Está entendendo? Eu vi o respeito com a minha pessoa, e eu não sou diferente de vocês. Agora, o que faz a diferença é essa autoridade que Cristo nos deu. O povo fica sabendo que Samuel está na cidade, um conta, ele não tinha celular, irmãos. Eu não sei como é que o negócio correu rápido, e a turma vai ao encontro de Samuel e diz: é de paz a tua vida? Está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem? Eles sabiam quem era Samuel. O Elias é aquele cara que ele ora para não chover e não chove. Ele ora para chover e chove. Ele ora para descer fogo e desce. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Provavelmente, se o Elias estivesse nos dias de hoje, ele teria um smartphone também.
Ele teria um notebook em casa, um computador. Ele teria um templo. Estaria doido para se livrar dele. Sujeito às mesmas paixões que nós. Mas o cara orou e o céu fechou. O cara orou e abriu o céu e desceu chuva. E é o homem. Mas essa autoridade que é dada a esse homem, eu e você, é dada pelo Espírito Santo de Deus e pela vida com a palavra. Se você quiser rejeitar a palavra, deixar de lado sua Bíblia, não tem problema. Mas o problema é que você não vai ver sobre a sua vida essas coisas que eu estou dizendo. Nós somos mais um no meio da multidão, ou nós somos uma referência? Nós somos mais um no meio da multidão, ou nós somos um ícone? E quando o Senhor, eu ia nesse texto, mas não vai dar mais, que eu quero encerrar. Em João capítulo 15, versículo 16, o Senhor disse: não foi vós que me escolheste, olha bem, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda, Jesus dizendo. Então, Deus escolhe Saul, e Saul fracassa no cargo. Será que você não está fracassando no teu chamado? Porque o Senhor escolheu você para dar fruto. E aí eu pergunto para você: um pé de melancia dá abóbora? Um pé de abóbora dá tomate? Então fruto é algo da mesma natureza. Um pé de manga, ele não produz goiaba, ele produz manga. Você tem que produzir filhos espirituais para o teu Senhor que te escolheu. Não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós. A escolha é de Deus. Ele escolhe Samuel, Ele escolhe Davi, Ele escolheu a mim e a você. Ele disse: eu vos nomeei, ou seja, eu vos dei um nome, filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus, para que vades e deis fruto. Cadê os teus frutos? Agora o fruto, irmão, ele não pode ser doente, não pode ser podre. A ovelha doente, ela produz filhos doentes. E essa ovelha doente não é doente, né? A ovelha que tem diabetes vai produzir filho com diabetes. Não, é a ovelha que é doente espiritualmente, fraquinha. Ela produz filho fraquinho. E daí um tempo você não vê nem a ovelha nem o filho na igreja, sumiu. E até atrás, aquela alegria toda, ajeita lá, o outro até se converte, depois some. Porque a ovelha é doente. O fruto dela não permanece, morre. E eu estou falando de morte espiritual, não estou falando de morte física. E o Senhor diz: para que vades deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Jesus dizendo, Ele vos conceda. Sabe por que muita coisa que você pede não acontece? Não, irmãos, se a gente prestar atenção, deixa ela socorrer. Se a gente prestar atenção, aliás, nós devemos prestar atenção. Tem uma senhora que ela passa todo dia na frente da minha casa. Da casa dela no serviço, ela reza o terço. E do serviço para a casa dela, ela reza outro terço. Eu sempre vi ela com aquele tercinho de manhã cedo, cumprimentava ela, tentando me achegar e tal, mas não tinha jeito. Aí um dia ela para na frente da minha casa, conversando com um menino que chegou aqui na igreja com o boné virado para trás, com a revólver na cinta, e a gente evangelizou ele, e o bicho era perigosão lá do Marrafão, e graças a Deus Jesus salvou ele, e ele se tornou uma outra pessoa. E ele veio de manhã cedo, indo daqui para lá, que ele tinha vindo buscar a namorada dele, levar no serviço, e estava voltando para casa, encontrou ela ali, que a mãe dele parou para conversar, e eu encostei o carro e cumprimentei ele. Quando eu cumprimentei ele, ele falou: é minha mãe. Ela falou: é meu filho. Ele: o senhor conhece ele? Certo? Olhou assim, pensou que era algum bambambam, né? Porque eu moro ali, desci do carro. Eu conheço, eu amo esse menino. E aí ela falou: sou mãe dele, toda feliz. Eu falei: então, eu cumprimento a senhora aqui, não sabia, e todo dia eu vejo a senhora
passa aqui fazendo a sua oração, a senhora nem olha para o lado, a senhora anda numa direção só. Ela falou, todo dia eu rezo o terço quando eu vou e rezo o terço quando eu volto. Você sabia que muitas vezes tem crente que é igual quem reza terço? Vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Jesus está dizendo, no nome dele, ele, o Pai, conceda. Sabe por que muitas coisas você não recebe? E a tua oração se torna algo sem efeito, porque tu não tem filhos espiritualmente falando. Só que se hoje a tua vida está bem, glória a Deus, aleluia por isso, mas você precisa olhar para frente. Pode ser que lá na frente não esteja como está hoje. Irmãos, eu já tive supermercado, eu já tive carro do ano comprado na loja, quando Del Rey era o carro. Eu fui na loja para comprar um XR3, aquele Sport, com um monte de farol na frente. Eu ainda brincava com os outros, não vou comprar um daquele, com uns 30 farol na frente. Quando eu cheguei lá, tinha um Del Rey prata com aquele borrachão na porta assim, espelhando de novo, cheirando tudo cheio de plástico. Peraí, Sport, o Del Rey? Não, eu sou mais, vou levar um Del Rey. Comprei um Del Rey, saí em cima do bicho, passei 3 anos em cima dele. E vendi ele para comprar um Corcel velho, daqueles Corcelzinhos 77, amassado de um lado do outro, na frente, atrás e em cima também. E o Rodrigo apelidou ele de papagaio, porque a cor do bicho era a cor do papagaio. Você não sabe a humilhação. Eu na rua com aquele trem, ele queimava a vela, eu já levava uma lata com as velas do lado do banco, dentro de uma latinha de gasolina e a chave de trocar a vela. E o bicho parecia uma moto a grale, aquele fumaceiro. Eu procurava um lugar para estacionar. Eu